Olá, bom dia para você que nos acompanha do campo ou da cidade. Eu sou Sara Pires e é um prazer ter você todos os dias aqui de manhã. Estamos começando mais uma edição do Tocantins Rural. Hoje é quarta-feira, 27 de dezembro e trago para você as principais notícias do agronegócio. Nesta edição você vai ver Cooperativa Agroindustrial de Pedro Afonso realiza balanço das ações do ano de 2023. E também, na retrospectiva de hoje, vamos conferir mitos e verdades da carne de porco. Esses e outros assuntos você confere agora aqui no Tocantins Rural. A Coapa é uma das maiores cooperativas agroindustriais da região norte do país. Atende cooperados que atuam no ramo agropecuário em diversos municípios. Nossa equipe conversou com o presidente da cooperativa, Ricardo Cury, para saber mais informações sobre como andam as ações da cooperativa no ano de 2023 e também para o ano de 2024. Acompanhem! Bom, 2023 foi um ano que na Coapa teve um foco e uma atenção muito especial na melhoria dos processos administrativos, financeiros, tecnológicos, sendo incorporado um trabalho grande de consultoria para que nós estivéssemos preparados para daqui num horizonte de tempo de curto prazo, nós estejamos preparados para entrar num processo de verticalização de parte da nossa produção, através de um projeto agroindustrial e também na melhoria contínua, né? Foi um ano marcado muito por capacitações gerenciais, capacitações de todo o corpo de funcionários da cooperativa e a consolidação da ampliação da recepção de grãos da nossa armazém. Essas foram as principais ações. Esse ano foi um ano de muito planejamento e um planejamento bastante com ênfase muito forte na verticalização, como eu disse anteriormente, né? Os resultados alcançados, na verdade, que nos dá segurança e uma base muito sólida para que a gente melhore os processos que nós temos implantados hoje na cooperativa e a gente siga a passos muito firmes e muito seguros para a implantação de um projeto agroindustrial dentro da nossa cooperativa. Então, a palavra de ordem, a expressão de ordem para 2023 foi exatamente capacitação e planejamento, um planejamento estratégico. Bom, superar dessas dificuldades e a gente traçando um cenário um pouco mais definido a partir do início do ano, em janeiro, nós vamos ter condições de já ir definindo as estratégias para 2024. Mas o que eu gostaria de destacar é o firme propósito da Coapa de continuar fazendo esforços, desenvolvendo esforços e alianças estratégicas para a implantação de uma agroindústria aqui na nossa região que beneficie pelo menos uma parte da nossa produção de grãos. 2024, a necessidade por alimentos, pela produção de grãos e todas as produções agropecuárias, a cadeia de carnes com bovinocultura e tudo mais, nos indica um ano mais produtivo no sentido de que nós precisamos continuar com as mesmas ações que a gente já desenvolve e buscando parcerias para a implantação de uma unidade agroindustrial. Esse é o nosso principal foco para 2024. Quero te contar sobre o nosso parceiro que nós temos aqui, a Primavia Motors, que acaba de inaugurar o seu novo complexo com uma variedade de marcas e as últimas novidades em exibição de veículos. Eles reuniram tudo em um só lugar para você escolher a sua marca preferida e o seu veículo dos sonhos. Tudo que você espera, você encontra lá. Tá chegando o intervalo comercial, mas não sai daí que eu volto já já com a retrospectiva do Tocantins Rural.
volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT. E agora nós vamos falar sobre as festas de fim de ano e o consumo de carne de porco que aumenta nos lares brasileiros. Hoje você vai conferir na nossa retrospectiva, vinculada no dia 22 de novembro, os mitos e verdades sobre a carne de porco. Confira! A carne suína é incrivelmente deliciosa. No entanto, ela ainda é cercada de diversos mitos sobre a sua procedência, formas de preparo e impacto na saúde de quem a consome. Antigamente, os suínos eram criados em situações precárias de higiene e, além disso, eram alimentados com os restos dos mais diversos tipos de alimentos. Como consequência, a carne que chegava à mesa do consumidor tinha uma procedência duvidosa e, devido às condições em que os animais viviam, era alto o risco dessas carnes carregarem inúmeras bactérias. Aí existem muitos mitos que falam, que a carne de suíno ela não é saborosa, não é suculenta, é uma carne que tem sujidades, uma carne que tem tênias, verminoses que vão contaminar o consumidor. É uma carne que não é nutritiva. Então existem esses mitos. Aí, na verdade, são todos mentiras, tá, gente? Isso não é verdade. A carne de suíno, sim, é muito nutritiva. Hoje, os frigoríficos contam com um grande e rigoroso processo produtivo, onde os animais, além de receberem uma dieta rica e equilibrada para cada fase de crescimento, são criados em ambientes controlados e que respeitam as mais exigentes normas sanitárias. Todo esse processo é acompanhado por profissionais qualificados e comprometidos com a qualidade de todos os produtos. Quando falamos em sanidade, em problemas sanitários da carne de suíno, está relacionado ao manejo, tá? Assim como qualquer outra criação, qualquer outra produção de carne. Se você não tem um manejo sanitário correto, provavelmente seu animal ele vai carregar verminoses, parasitas, e isso, em alguns casos, vai contaminar a carne. Também pode contaminar a carne nos processos de comercialização industrial, no açougue, no abatedouro. Isso não está restrito à suinocultura, à carne suína. Isso é uma questão de sanidade do produtor, do processo industrial. Então é por isso que você tem sim que tomar muito cuidado da procedência da carne que você consome. Então, sempre comprar carne, assim como qualquer outro tipo de alimento. Sempre comprar de pessoas idôneas, de marcas idôneas, de locais idôneos. A carne suína é uma das carnes mais populares de todo o mundo, pois além de seu sabor e variedade de corte, ela possui vitaminas, proteínas e minerais. Inclusive, ela tem grandes quantidades de nutrientes importantíssimos para os processos cognitivos e psicomotores, do desenvolvimento do ser humano, principalmente das crianças, como as vitaminas A, as vitaminas do complexo B, minerais importantes como o selênio, o zinco, o ferro. A suinocultura ela é altamente tecnificada, trabalhamos com nutrição. Nós temos as tabelas brasileiras de nutrição de aves e suínos que estão aí determinando todos os nutrientes que o suíno precisa. Então, o suíno, ele é um animal que ele tem muita coisa para dar para a gente, tá? É uma produção de alta eficiência. E nesse Natal, o que eu comi foi carne de porco. Agora nós vamos falar sobre as formigas cortadeiras, que é um inseto que pode causar diversos prejuízos ao produtor. Confira na reportagem. Sem sombra de dúvidas, a formiga cortadeira tira o sono de muitos produtores, por ser um inseto que causa grandes perdas, tanto na agricultura quanto na agropecuária, diminuindo ou acabando com a produção ao cortar as plantas. Elas cortam as folhas e os galhos finos e os transportam ao formigueiro, chegando a consumir cerca de 1 tonelada de folhas ao ano e carregando materiais cujo peso é 20 vezes o peso do seu corpo. As formigas não comem as folhas que elas cortam como muita gente pensa. Elas levam as folhas para dentro do formigueiro e, com isso, desenvolvem uma colônia de fungos e também restos de comidas e insetos mortos.
Seu combate é de grande importância ao reflorestamento, pois essas espécies causam grandes perdas diretas a produtores, causando morte de mudas e redução no crescimento das plantas. Além dos gastos que são apontados para reduzir efeitos negativos, devemos considerar os efeitos de uma escavação para a retirada do ninho, que danificam pontes, estradas e rodovias, em razão das galerias e das câmaras subterrâneas que essas formigas cortadeiras constroem. Isso acontece porque as colônias de saúvas podem possuir de 3 a 8 milhões de indivíduos e o tamanho das suas galerias pode chegar até 200 metros quadrados. É primordial que o produtor faça um levantamento do terreno antes do plantio. Dessa forma, será possível detectar a presença da formiga na área. Em locais em que a floresta foi recém-cortada, ao iniciar o plantio de novas mudas, as formigas costumam aparecer mais rápido ainda. A maioria das pragas aparece quando os cultivos já estão instalados. No entanto, existem algumas pragas que aparecem sem esses cultivos estarem instalados na área, como, por exemplo, as formigas cortadeiras. É preciso fazer um monitoramento da área antes de instalar esse cultivo. E o interessante é que você faça esse mapeamento, identificando os pontos de controle. É interessante notar que esse monitoramento é feito com base no manejo integrado de pragas, que já é bem conhecido dentro dos cultivos agrícolas e florestais. Já existe no mercado uma ferramenta computacional que oferece em torno de 450 possibilidades de controle, dentro de uma quantidade de manejo, em torno de quase 20 manejos, somente para o controle de formiga. É interessante notar que as formigas precisam ser controladas ainda quando o solo está seco, na época da estiagem, para ser mais eficiente esse controle. Se tratando de espécies florestais, é preciso tratar a muda para ela ir para o campo e ficar protegida. E no caso dos cultivos agrícolas ou pastagem, é preciso ter um controle sobre a semente na hora de instalar o cultivo, porque na hora da emergência das plantas, essa planta está protegida desse ataque. Vale notar que a pesquisa tem avançado e já tem a possibilidade de fazer o controle por meio de uma isca biológica, com base em 2 princípios ativos que tem no mercado, que é o da Tefrósia e da Psicotria macigravia, que são plantas que são utilizadas, os seus princípios ativos, como uma ferramenta de controle biológico. Então, o produtor tem a opção do controle químico e do controle biológico para o seu cultivo, seja ele florestal, agrícola ou pastagem. Estamos nos despedindo de mais uma edição do Tocantins Rural. Amanhã estou de volta trazendo ainda mais informações sobre o agronegócio tocantinense. Para buscar mais informações e atualizações sobre o agronegócio tocantinense, acesse tocantinsrural.com.br. A você, um excelente dia e até amanhã!